Oi, sétimo ano. Nessa aula de arte, vamos falar de audiovisual. Algo que a maioria das pessoas aprecia muito quando explicamos que audiovisual, como o próprio nome diz, é uma forma de comunicação que combina som e imagem. Portanto, o cinema, o desenho animado e até os documentários da televisão são considerados audiovisuais. Vamos focar hoje no audiovisual, que se tornou famoso em todo o mundo desde o século passado, o cinema. E como estamos estudando nesse ano a arte na cidade, vamos falar também sobre a importância das cidades em muitos filmes. Você sabia que às vezes a cidade, além de servir de cenário, é parte fundamental de um filme? Vamos pegar, por exemplo, os filmes do Batman. Sem a cidade de Gotham City e seu clima sombrio, os filmes do Batman não seriam os mesmos, não é mesmo? É por isso que os estúdios constroem cenários que parecem cidades de verdade para produzir filmes. Isso se chama cidade cenográfica. Hoje, até mesmo emissoras de TV no Brasil constroem cidades cenográficas para realizarem suas produções. Podemos dizer que o audiovisual brasileiro mais famoso em todo o mundo é a telenovela. As imagens mostram um cenário de telenovela construído nos estúdios Projac da Rede Globo, no Rio de Janeiro. Quando uma produção de cinema é filmada em uma cidade verdadeira, os cineastas pedem autorização da prefeitura dessa cidade. Por um tempo, fecham ruas e praças para fazerem esse trabalho. Hoje em dia, encontrar uma equipe de filmagem ou reportagem trabalhando por aí nem chama mais tanto a atenção. Essa tabuleta que a gente vê na imagem chama-se claquete. Ela é filmada no início antes de cada cena, trazendo informações que ajudam na hora de montar o filme. Mas vamos saber agora quem inventou o cinema. Os irmãos franceses Auguste Lumière, que nasceu em 1862 e morreu em 1954, e Louis Lumière, nascido em 1864 e morreu em 1948, são considerados os pais do cinema, porque a essa dupla é atribuída a invenção do cinematógrafo. O cinematógrafo, apresentado em 1892, era uma máquina de filmar e projetar filmes. Os irmãos trabalhavam na fábrica do pai, que produzia filmes para fotografia, outra invenção daquele século, o século XIX. A primeira projeção pública de apresentação do cinematógrafo ocorreu na França em 1895, ou seja, há 125 anos. Eles filmaram cenas como a de operários saindo de uma fábrica e até a chegada de um trem em uma estação e exibiram para o espanto do público. Os irmãos Lumière acreditavam que o cinematógrafo seria mais utilizado para a ciência, mas logo percebeu-se que a força do cinema para o entretenimento deu vida ao cinematógrafo. O pai do cinema de ficção é outro francês, Georges Méliès, nascido em 1861, tendo morrido em 1938. Ele produziu um filme chamado Viagem à Lua, inspirado no romance de Jules Verne, escritor francês que nasceu em 1828 e morreu em 1905. Méliès encantou as plateias ao apresentar ilusão de óptica a partir da sobreposição de imagens no filme. O filme que ele fez, nós já dissemos, é o Viagem à Lua. Pode-se dizer que foram os primeiros efeitos visuais e especiais do cinema. No começo, o cinema era mais visual do que sonoro, porque os filmes eram mudos. O filme sonoro foi criado por volta de 1930. Antes disso, os sons dos filmes eram feitos por músicos que se apresentavam durante a exibição das imagens. Um filme de 2011, A Invenção de Hugo Cabret, que até já passou na televisão, faz uma referência ao filme Viagem à Lua de Méliès. A Invenção de Hugo Cabret, em forma de livro, vale a pena conhecer também.
porque acompanhamos as ilustrações desse livro como se estivéssemos assistindo a um filme. O mundo cinematográfico aclama o inglês Charles Chaplin como um dos grandes gênios do cinema. Chaplin nasceu em 1889 e morreu em 1977. Ele surgiu ainda no tempo do cinema mudo, por isso destacou-se por meio de gestos e expressão do corpo ao criar o personagem Carlitos, um vagabundo que usava um terno apertado, chapéu coco, bengala e grandes sapatos. Com o tempo, Chaplin se tornou um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem do cinema. Chaplin também inaugurou o que se chama de cinema de autor, porque ele trabalhava como autor, dirigia, criava o roteiro e ainda fazia músicas dos filmes. Você percebe a presença de diversos tipos de arte que são empregadas em um filme? Música, dança, teatro, desenho são os mais marcantes, não é mesmo? Pois bem, vamos destacar hoje um dos melhores filmes de Chaplin, chama-se Tempos Modernos, de 1936. Nesse filme, Chaplin mostra o operário de uma fábrica que praticamente tenta acompanhar a velocidade das máquinas das linhas de montagem de uma fábrica. Chaplin estava incomodado com a miséria em que os Estados Unidos havia mergulhado após a crise econômica de 1929. Tempos Modernos retrata as ruas de Nova York durante essa crise, mostrando o desemprego, a fome e as manifestações do povo. Esse é mais um filme que coloca a cidade em destaque. Lembra-se que falamos como as cidades são importantes em um filme? Nesse caso, Chaplin usou a comédia para abordar assuntos sérios. Como o operário desse filme, que tem dificuldades para se adequar às máquinas, você acha que isso acontece hoje também? A tecnologia hoje está mais no mundo digital. Você acredita que tem muita gente excluída desse mundo dos computadores? Na vida real, Chaplin também sofre com as novas tecnologias. Ele, por exemplo, demorou para se adaptar às tecnologias, como na passagem do cinema mudo para o cinema falado. Já que ele construiu sua carreira no cinema mudo, isso foi muito difícil para ele, mas Chaplin soube se adaptar e até brincou com isso em seus filmes. Você já assistiu a algum filme de Charles Chaplin? O que você sabe sobre Carlitos, o seu personagem principal? Você gosta de filmes em preto e branco? Na sua opinião, o que é mais importante, a qualidade visual de um filme ou a mensagem que ele apresenta? Você sabia que o cinema é considerado a sétima arte? Vamos agora falar de outro mestre do cinema. Vamos falar sobre o diretor Alfred Hitchcock, nascido em 1899 e que morreu em 1980. Hitchcock é considerado o mestre do suspense. Você sabe a diferença entre suspense e terror? Ambos são dois gêneros de filmes que os jovens gostam muito por oferecerem desafios e aguçarem a curiosidade. Bem, de maneira geral, o suspense causa tensão no espectador, sugerindo o risco ou uma ameaça na história. Já o terror escancara esse perigo, assusta mostrando cenas bem fortes. Alfred Hitchcock começou a dirigir filmes na Inglaterra na década de 1930 e logo foi trabalhar em Hollywood nos Estados Unidos. Vamos falar de um filme dele chamado Os Pássaros, que foi produzido em 1963. Conta a história de uma cidade norte-americana chamada Bodega Bay, ou seja, uma cidade litorânea que é inexplicavelmente atacada por pássaros. O filme é um suspense por mostrar o medo dos personagens aos ataques dos pássaros. Os filmes de Hitchcock são bons porque ele sabe combinar o enquadramento das imagens, o ritmo da edição e o uso de música, e o silêncio aumentando a atenção do espectador. Dizem que Hitchcock fez Os Pássaros depois de ver uma reportagem em que pássaros passam a ter comportamentos estranhos após serem afetados por substâncias químicas.
A imagem mostra o set, ou seja, o estúdio de filmagem dessa obra. Muitas aves usadas no filme são reais. Nesse momento é bom discutir a produção de um filme. Tudo começa com a ideia. Dessa ideia é feito um roteiro, escrito, que deve conter todas as cenas e falas do filme. Além de escrever, muitos diretores gostam de ver um desenho ou ilustração de cada cena antes da filmagem. Isso é chamado de storyboard e facilita na hora de filmar. Mas o filme também tem uma linguagem específica, que são chamados planos de filmagem e movimentos de câmera. Um plano é o enquadramento da cena, ou seja, a distância entre a câmera e os elementos ou objetos a serem filmados. Por exemplo, chama-se de plano geral quando se quer ao espectador dar uma visão ampliada de uma cena, uma imagem mais distanciada, mais aberta. O plano médio já é uma aproximação maior da câmera e do objeto filmado. O plano americano é usado para mostrar um personagem do joelho para cima. O close mostra geralmente o rosto do personagem. E tem também o plano de detalhe para mostrar objetos bem de perto. Essas diferenças ajudam a contar melhor uma história dentro do cinema. Outra linguagem do cinema é chamada de traveling, ou seja, um movimento que exige o deslocamento da câmera em relação ao objeto filmado. Para fazer movimento, existem os travelings verticais, laterais ou horizontais. Geralmente, a câmera é colocada em um trabalho profissional em um trilho, para que ela seja movida de lá para cá. Nas páginas 82 e 83 da apostila, há uma explicação detalhada sobre movimentos de câmera. Gostaram da aula de hoje? Em nossa atividade, você vai criar o plano da cena de um filme. Nós vimos que plano é o enquadramento da cena, ou seja, a distância entre a câmera e os elementos, objetos que estão sendo filmados. Você vai reproduzir a cena de um filme que já existe ou até mesmo criar um filme que não foi inventado, um personagem seu, uma história que você gostaria de contar. Mas você vai ter que mostrar esse personagem em um plano americano. O que é mesmo o plano americano? O plano americano é aquele em que o personagem é visto do joelho para cima. Mas você pode colocar também com a cidade ao fundo, o cenário, porque nós discutimos isso na aula de hoje. Combinado? Depois de desenhar esse plano de filmagem, poste para apreciação. Bom trabalho! Espero que tenha gostado da aula de hoje. É a última do nosso ano. E com essa aula estamos fechando os conteúdos. A você que participou das aulas remotas, acredito que tenha agregado muitos conhecimentos novos, não é mesmo? A você que não participou tanto, ainda dá tempo de mostrar o seu interesse pelos conteúdos, fazendo alguma tarefa antiga e enviando as atividades que ainda não fez. Isso vai ajudar na sua avaliação geral, a sua avaliação final. Portanto, corra aí e mande alguma coisa. Bem, pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenha gostado dos trabalhos desse ano e até uma próxima oportunidade. Bye, bye.